Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula do canal Nexotech. E hoje veremos mais um exemplo de análise de treliças isostáticas, onde, nesse conjunto de vídeos, serão exibidos para a resolução do exercício dessa treliça aqui abaixo, né? Nós faremos o equilíbrio, determinaremos as reações que se desenvolvem nos vínculos de apoio e, através do método dos nós, determinaremos então os esforços normais internos em cada uma das barras da treliça. Okay? Bom, a primeira coisa a ser feita aqui, então, é determinar as reações de apoio. Então, a gente vai aplicar aqui as equações de equilíbrio, fazer equilíbrio de toda a treliça para determinar as reações que se desenvolvem nos vínculos de apoio. Bom, eu tenho dois vínculos de apoio aqui, um apoio fixo e um apoio móvel. O apoio fixo tem uma reação de apoio que geralmente tem duas componentes, né, projetadas nas direções x horizontal e y vertical. Então, o que nós vamos adotar aqui nesse exercício? A direção x horizontal e y vertical. Então, normalmente a reação de apoio desse vínculo aqui tem duas componentes, uma na direção x e uma na direção y. Tá? Esse vínculo de apoio aqui é o apoio móvel. O apoio móvel normalmente, né, desenvolve, né, uma reação de apoio perpendicular à direção desse trilho aqui. Então aqui eu tenho um apoio móvel e tem um trilho, uma possibilidade de movimento nessa direção. Então nessa direção x, como está disposto aqui, ele não oferece nenhuma restrição. Portanto, por não haver nenhuma restrição na direção x, não ocorre, não aparece nenhuma reação de apoio. Já na direção y é diferente, né? Pelo fato de ter aqui essa vinculação, né? No caso um piso, pode ser considerado como um piso, ela oferece uma vinculação, portanto surge uma reação de apoio nessa direção, na direção y. Tá? Então a primeira coisa a ser feita é desenhar então as reações que se desenvolvem em cada um desses vínculos. Feito isso, a gente vai ter o conjunto de todos os esforços externos sobre a treliça, o esforço externo aplicado e o esforço externo de reação de apoio. Então vamos lá, vamos desenhar primeiro então a primeira reação de apoio aqui, RxD. RxD é uma reação do vínculo fixo, que está no nó D, fixada no ponto D. Ela tem a direção horizontal e o sentido eu adotei o sentido apontando para o sentido positivo dos eixos coordenados, do eixo X. Eu vou fazer sempre isso, eu vou adotar sempre o sentido positivo. Agora a gente desenha RYD. Olha lá, RYD. RYD, direção Y, apontando para cima, sentido positivo da direção D, da direção Y, sentido positivo da direção Y, no ponto D, no nó D, onde está o vínculo D. Agora eu vou desenhar a reação de apoio aqui no apoio móvel. Então, olha lá, ela é a RYE. RY é reação de apoio na direção Y no ponto E. Tá? Então, veja, todos eu coloquei apontando para o sentido positivo dos eixos coordenados. Pronto, eu tenho um conjunto de forças externas sobre a treliça. As aplicadas, as de ação e as de reação. Certo? Bom, antes ainda de começar a aplicar as equações de equilíbrio, eu vou decompor e achar as componentes da força F1 aqui. Então, decompor F1, vou ter esse diagramazinho aqui, ó, à direita, tá? Onde estão as componentes da força F1. Então, F1 é uma força oblíqua, em relação aos eixos coordenados x e y. Tá? Então, aqui são as componentes. Componente x é F1 cosseno de 60 e a y é F1 seno de 60. A componente x eu uso a função cosseno, porque é uma componente que é adjacente ao ângulo. Ela faz o ângulo aqui com F1. F1 vai ser a equivalente à hipotenusa do triângulo de forças. E F1 cosseno de 60 vai ser um dos catetos. Seria o cateto adjacente. Por que adjacente? Porque é junto ao ângulo de 60. Logo, a outra será o oposto, o lado oposto, o vetor força oposto ao ângulo de 60. Então, eu uso a função seno, F1 seno de 60.
Tá? F1 cosseno de 60 aponta para o sentido positivo de x e F1 seno de 60 aponta para o sentido negativo de y. Tá bom, feito isso, agora eu aplico as equações da estática. Eu vou aplicá-las, cada uma das equações dedicadas às direções coordenadas. Então, uma dedicada para a direção x, somatória de força na direção x, uma dedicada para a direção y, somatória de força em y. E vou fazer de momento também. Momento eu vou computar em torno de um ponto. Tá? Um ponto eu vou escolher aqui, ou seria de um eixo, né? A gente pode considerar como se fosse um eixo saindo do plano. Mas eu vou escolher um ponto aqui, aí vou computar o somatório de momento em relação a esse ponto. Então começaremos então com a somatória de forças em x igual a zero. Tá? Bom, fica assim, F1 vezes cosseno de 60 graus menos F2 mais Rxd igual a zero. Certo? Essa aqui é a componente da força F1 na direção x, F2, né, também na direção x, negativo porque aponta para o sentido negativo da direção x, mais Rxd, que aponta para o sentido positivo. Aqui eu só vou escrever as equações, eu não vou resolver, por enquanto, nesta primeira parte, nenhuma, né, dessas equações. Eu só vou escrevê-las. Tá? Na segunda parte, então, eu resolvo cada uma delas e encontro as reações de apoio. Nas partes do vídeo, da videoaula seguintes, eu vou aplicando o método dos nós para cada um dos nós e assim determinando os esforços em cada uma das barras. Tá? Então agora eu aplico somatória de forças na direção y igual a zero. Isso aqui fica menos F1 seno 60, okay? Mais RYD mais RYI, certo? São positivos porque ambos aqui apontam para o sentido positivo e F1 seno de 60 para o sentido negativo. Então aqui é negativo. Agora eu vou fazer a somatória de momentos. Eu vou fazer a somatória de momentos em relação ao nó D igual a zero. Por que em relação ao nó D? Bom, a dica é a seguinte para computar o momento. Né? Você pode escolher qualquer ponto. Tá? É um ponto que você saiba as distâncias desse ponto ou as forças aplicadas de reação da treliça. Né? Você tem que saber isso, senão fica difícil. Tá? Mas você pode aplicar qualquer ponto. Mas a dica para facilitar a resolução dos exercícios é sempre escolher um ponto onde o número de reações de apoio é o maior possível. Então, no caso aqui, o vínculo fixo, né, o apoio fixo, oferece duas reações de apoio. Né? Então, esse cara aqui é o que eu vou escolher. Por que isso? Né? Porque no momento que eu escolho esse ponto como referência, as distâncias deste ponto para as forças aplicadas aqui, ó, essas duas forças de reação, aqui, tá? É zero. Então, esses caras não entram na equação de momento. Tá? Eu tiro eles automaticamente da equação de momento. Então, eu simplifico a minha equação. Ela fica com o menor número de termos e incógnitas possíveis. Né? De modo que muitas vezes eu consigo, a maioria das vezes eu consigo, né, determinar já uma das reações de apoio resolvendo a equação de momento. Né? Aqui eu não consigo resolver nada na somatória de forças, porque eu tenho duas incógnitas numa equação. Né? Precisaria de outra equação. No caso, a outra equação que eu utilizo é de momentos. A partir daqui eu já tiro uma força, né? A partir dessa técnica aqui eu já tiro uma força, né? Um valor de força. Pego esse valor de força, substituo aqui e encontro a outra força. Tá? Se você não fizer assim, escolher qualquer outro ponto, tá? Você pode chegar aqui numa equação de momento também com duas incógnitas. Tá? Aí você vai ter que fazer o sistema com a de forças e com a de momento. Tá? Dá para resolver? Dá, só que fica um pouquinho mais difícil. Tá? Então, obedecendo essa dica aqui, você consegue tornar mais fácil a resolução do seu problema. Então, olha lá, somatória de momentos em relação ao nó D, em relação ao ponto D, igual a zero. Então, vamos lá. A gente começa com 5 vezes menos F1 vezes cosseno de 60 graus. Tá? Por que 5? Né? Eu estou pegando a componente aqui, ó, a componente horizontal da força F1, que é aqui, ó, F1 cosseno de 60. Tá? Então, 5 vezes por quê? Porque a distância do ponto A ao ponto D, então é 2,5
mais 2,5. 2,5 mais 2,5, portanto, 5. Né? Então, é 5 vezes menos F1 vezes cosseno de 60, que é a componente, né, x da força F1. Né? Bom, por que menos? O sentido que eu estou adotando aqui é negativo para o sentido de rotação do momento. Eu estou tomando como o sentido horário como negativo, tá? Por isso que eu coloquei menos. Tomando o sentido horário como negativo, tá? Eu coloco o sinal de menos. Então, o sentido anti-horário, todo momento que for no sentido anti-horário em relação ao ponto, eu considero como positivo. Tá? Então, essa é a convenção que eu estou adotando. Pode ser ao contrário? Pode. Se fosse ao contrário, é que seria mais. Tá? Então, né, se eu fizer ao contrário, seria mais ali. Só que no caso eu estou adotando que todo momento causado pela força, se esse momento tiver sentido horário em relação ao centro de giro, em relação ao ponto de referência, eu vou dizer que ele é negativo. Todo momento que tiver sentido anti-horário, ele é positivo. Então, tá? Então F1 está nesse sentido aqui, ó, né? Apontando aqui, né? Dessa maneira. Ele causa, então, a tendência de... Não é que ele está girando, tá? Ele está tentando fazer com que, em relação ao ponto D, ele está tentando fazer com que a treliça gire no sentido horário. Então, horário eu ponho menos. Então, anti-horário eu ponho mais. Então, olha lá. Agora, a força seguinte vai ser F2. F2 é a força seguinte que eu utilizo. 2,5 por quê? Porque é a distância do ponto B, onde está F2, até D. Só que F2, ó, ela tende, em relação ao centro de giro, fazer uma rotação anti-horário. Então ela está forçando, ela está tentando fazer com que a treliça gire no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo, então põe mais. 2,5 vezes F2. Mais agora 2 vezes RYE. Tá? Por que 2 vezes RYE? RYE está a uma distância de 2 metros em relação a D. E também esse cara aqui, ó, né, RYE, né, ele força, ele tenta fazer com que a treliça gire no sentido anti-horário. Sentido anti-horário, portanto, mais. Tudo isso igual a zero. Tá, mas por que você não colocou as demais forças? Por exemplo, a RXD e RYD. Como eu já expliquei, né? As distâncias de RXD e RYD são zero em relação a D. Então, qualquer valor vezes zero é zero. Eu até poderia colocar aqui, né? Zero vezes RYD, zero. Mas não adianta nada, porque vai dar zero. Então não tem por que colocar. Tá bom, mas e a componente F1? Né? A componente Y de F1 aqui, F1 seno 60. Não faz momento? Não, não faz momento. Porque ela está atuando exatamente ao longo aqui, ó, tá? Das barras aqui, AB e BD. Essa componente aqui está exatamente paralela. Ela não faz momento por justamente estar exatamente paralela. Aqui, ó, a essa alavanca aqui, ó, tá? AD. Então ele não provoca giro nenhum, ele só está comprimindo todo esse lado da treliça aqui, ó. Ela está atuando aqui, ó, né? Então ele só está comprimindo esse lado da treliça. Para poder causar rotação, teria que ter uma componente assim, ó, né? Para poder causar esse giro, que é o caso de F1. Então F1 cosseno de 60. Né? F1 cosseno de 60 causa um giro. Agora F1 seno de 60 causa giro nenhum, ela só está apertando, só está comprimindo aqui, ó, esse lado da treliça contra o nó D. Certo? Então lá não entra. Bom, então eu deixo essa primeira parte concluída. Né? Se vocês gostaram dessa primeira parte, clique lá em curtir, tá bom? E nos vídeos seguintes eu continuarei então resolvendo essas 3 equações que eu extraí aí do equilíbrio da treliça. Beleza? Até a próxima!